Boa noite, eu me chamo Joelcio, sou casado com a Elisângela já há 16 anos, somos pais aí de duas lindas garotas, duas heranças que o Senhor nos deu, a Heloísa e a Esther, Heloísa com 6 anos e a Esther com 12, e que bom podermos ter esse momento, onde a gente pode ouvir um pouco da palavra de Deus e assim também recarregar as baterias para uma semana. E louvo a Deus pelo desafio de poder falar com vocês hoje sobre soteriologia. O Abel falou aqui umas sopinhas de letras, né? Angiologia, soteriologia, enfim, várias outras palavras aí. Mas isso são palavras que são usadas lá na academia, aqui na igreja praticamente pouco, mas quando a gente fala sobre salvação, todo mundo sabe o que é. Mas a soteriologia, eu acredito que nem todos saibam, então soteriologia é talvez uma palavra um pouco estranha dentro da igreja, mas a palavra soteriologia ela vem do verbo zozo, que significa salvar, e a forma substantiva soter significa salvador. Então, soteriologia ela é uma parte da teologia sistemática, que ela vai ali tratar do assunto da salvação da humanidade através de um Redentor, e esse Redentor nós conhecemos, tem nome, ele é Jesus. É Ele quem nos resgata de todo o mal. Mas quando olhamos para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, rapidamente podemos perceber que a palavra de Deus, ou a Bíblia, né? Ela nos ensina que Deus salva pecadores através da sua graça para a sua glória. Quando Deus resgata a mim e você, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito de ser glorificado e exaltado através de mim e de você. Não é simplesmente chegar, receber um passaporte e garantir algo do outro lado. Não. A salvação ela tem seus impactos não somente na minha vida, mas também no meu relacionamento com a criação de Deus. O pastor aqui falou uma coisa muito séria. Novembro Azul, os homens saem correndo, né? Se escondem. Mas a gente às vezes esquece que nós somos templos e morada do Espírito Santo. E como tal precisamos também cuidar da nossa saúde. Precisamos também saber zelar por esse templo. E dar exemplo a outros para que outros também possam cuidar. Então, os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, tantos outros entendem essa questão da salvação como uma obra soberana de Deus. Eles olham para esse tema, salvação, e enxergam a soberania de Deus. E isso deve trazer ao meu e ao seu coração, ao nosso coração, paz, descanso, segurança. Por saber que esse processo, esse ato gracioso de Deus, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser fraudado, ele não pode ser comprado, ele não pode ser baganhado, mas Deus dá de graça para mim e para você. Mas é bem verdade que ao longo da história, os cristãos aí, tempos e tempos, né, não foram muito coerentes com alguns pontos da salvação. Então houve muitos debates aí acerca da salvação durante a história, sobre esse tema, a salvação é uma obra soberana de Deus. Essa frase trouxe muita discussão, muito debate acerca desse tema, salvação. Por exemplo, no século V, nós vamos ver aí Agostinho debatendo com Pelágio. Agostinho defendia que o pecado original de Adão foi herdado pela humanidade, e que mesmo que o homem caído retenha, ou seja, tenha a habilidade de escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. O pecado de alguma forma intervém nas nossas escolhas. O pecado de alguma forma ele nos atrapalha, nos confunde, e assim fazemos às vezes escolhas que não agradam a Deus ou que nos distancia do nosso Criador.
Enquanto Pelágio defendia a seguinte proposta, né? O conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, o servo-arbítrio, ou seja, o arbítrio ele não é escravizado pelo pecado, ele não tem influência do pecado, o homem pode escolher, ele pode, enfim, ele não precisa, ele não tem a necessidade de uma graça divina para a salvação. No período da reforma, nós também vamos ver outros pais da igreja, outros homens, outros grandes homens de Deus, debatendo acerca desse assunto. Nós vamos ver aí Lutero debatendo com Erasmo de Roterdã, sobre a questão da salvação. Então a salvação, ela nunca foi um tema também fácil de se conversar. Ela teve ali também os seus percalços, ela também teve ali as suas questões. E quando nós falamos acerca de salvação, surge talvez para mim e para você alguns questionamentos. Questionamentos esse: posso perder a salvação? Ontem eu estava salvo, hoje eu já não sei. Amanhã será que eu vou estar salvo ou não? Como é que é essa história? Perco ou não perco a salvação? Qual a participação do homem no processo de salvação? Será que eu posso interferir nesse processo? Será que eu posso fazer algo que eu possa me salvar? Ou dar uma ajudinha, uma mãozinha ali ao Senhor para que essa salvação aconteça? O homem tem o livre arbítrio. Será que realmente eu posso escolher salvar ou não me salvar? Será que eu posso escolher isso? E em cima desses questionamentos, em cima desses temas, acerca desse tema salvação, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 6, e queria ler com vocês João, capítulo 6, a partir do verso 35 até o 48. Quando eu olho essa questão do livre-arbítrio, às vezes eu tenho a impressão de que eu quero tomar o controle das mãos de Deus, para que eu tenha a minha segurança de dizer se eu tenho algo garantido ou não. Mas, enfim, o que é que a palavra de Deus diz? A gente poderia trazer aqui várias filosofias, vários debates que foram feitos ao longo da história a respeito desse tema, mas eu não quis trazer uma questão simplesmente histórica. Eu quis tentar hoje refletir um pouco com você acerca do que a palavra de Deus nos diz. Porque não é as nossas filosofias, apesar de homens bons terem feito boas teologias, isso também não significa que elas não têm os seus pontos de falhas. Porque enquanto Deus é eterno e infinito, somos limitados, somos temporais. E a palavra de Deus então em João capítulo 6, verso 35 ao 48 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai dá, chega-se a Jesus. E Jesus, de forma alguma, o lançará fora. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Vamos ler junto esse versículo? De fato, a vontade de Deus Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha o quê? A vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Como assim esse homem vem aqui dizendo que desceu do céu? Eu conheço o pai e a mãe dele, é José e Maria. Eu conheço. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode chegar a mim, Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus,
Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, vamos ler junto? Quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus disse para mim e para você hoje: eu sou o pão da vida. Meu irmão, se você chegou aqui quebrado, saiba, esse Deus, ele tem poder de mudar a tua história. Não é uma simples linha de filosofia, não é um simples pensamento, é uma pessoa que nós nos relacionamos, mas que ao mesmo tempo nos influencia de forma tal, ao ponto de conduzir a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos em direção a Deus. Mas só em Cristo somos capazes de ter essa disposição de nos colocarmos em direção ao Senhor. Gostaria então, junto com você, a partir desse texto, destacar algumas verdades, e espero que dê tempo para que a gente possa concluir todas essas verdades, que a Bíblia diz acerca da soberania de Deus na salvação. A primeira delas é a incapacidade humana de salvar a si mesmo. É bem verdade que quando questionamos acerca do livre-arbítrio, dizemos: eu posso escolher a salvação ou não posso? É bem verdade que lá no Éden, antes da queda, o nosso poder de escolha, ele não tinha influência do pecado. Era algo puro, limpo de influência. Porém, depois da queda, esse livre-arbítrio, ele foi totalmente frustrado, ele foi totalmente contaminado pelo pecado. E o pecado, ele vem então, de alguma forma, perturbando as nossas escolhas, confundindo as nossas emoções, os nossos pensamentos, de forma tal que nos impossibilita de nos direcionarmos a Deus, de nos achegarmos a Jesus. Perdemos a nossa capacidade de se aproximar de Deus. Tão mortal é esse pecado. Se você tem medo do Covid, você deveria ter medo desse vírus chamado pecado. Porque o salário dele, o peso dele, o laudo, o resultado dele é um só: a morte. Você pode ler comigo o verso 36? Vamos juntos. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais me visto, o que é que acontece? Embora tenhais me visto, não credes. A queda do homem lá no jardim do Éden não foi uma pequena escoriação, não foi uma pequena topada. Foi algo sério. Algo sério que não só prejudicou Adão, Eva, mas prejudicou toda a sua descendência, toda a humanidade. Essa queda não deixou simplesmente feridas, marcas, um machucado qualquer. Essa queda levou ao homem à morte. Morte espiritual, cegueira. Essa morte, Paulo diz lá em Efésios 2:1, eu vos dei vida, estando vós mortos nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus diz que nós, homens, a humanidade, está morta em delitos e pecados. E por conta disso, não temos mais condição de direcionar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, ou até mesmo direcionar o desejo dos primeiros passos em direção a Deus. O morto, ele não sente, o morto, ele não reage. Ou alguém dá vida, ou alguém ressuscita esse morto, ou ele não poderá fazer nada por ele. Você já foi em algum velório e chegou lá e olhou o morto reclamando: ei, você não era para estar aqui? Não. Por quê? Porque o morto, ele não tem ação, ele não tem espírito, não tem vida. E já que a humanidade está dessa maneira, nós também não temos condição alguma
de nos direcionar ao Senhor, que é capaz de nos salvar. Então, esse processo de salvação é exclusividade do Senhor, e louvado seja Deus por isso, porque esse processo ele não pode ser fraudado, ele não pode ser comprado, ele não pode ser barganhado, ele é dado de graça. É graça do Senhor. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, mas Deus no seu amor disse: eu vou dar a você. É para você. Senhor, eu não quero. Eu não estou dizendo que você tem que dizer que quer ou não quer, eu estou lhe dando, é seu. Ninguém pode roubar isso quando Deus dá a alguém. Lorraine Boltener compara a humanidade caída a uma ave com a asa quebrada. A ave, ela sabe voar, ela sabe bater as asas, mas por estar com a asa quebrada, ela não consegue voar, ela não consegue decolar, ela não consegue alcançar outros horizontes, ela fica presa. E da mesma forma, o homem natural é livre, não é livre para chegar ao Senhor, é livre para chegar a Deus, mas não é capaz de fazê-lo. Nós sabemos que é bom se chegar ao Senhor, mas muitas vezes nós não conseguimos, e não é por outra coisa, é porque o pecado de alguma forma tem nos influenciado a dizer não, é porque o pecado de alguma forma tem conturbado os meus pensamentos, que muitas vezes eu sou mais crítico com as questões espirituais, ao ponto de dizer não ao Senhor. Quando falamos dessa incapacidade do homem de salvar a si mesmo, significa dizer que todas as áreas da nossa vida, todas foram de alguma forma atingidas pelo pecado. A nossa razão, as nossas emoções, as nossas vontades, de alguma forma o pecado atingiu de forma plena e ampla todas as nossas áreas da vida, nos impossibilitando de escolher ao Senhor de forma espontânea, de forma amorosa. E aí nós conseguimos entender alguns momentos que nós passamos na história. Aí nós conseguimos entender quando olhamos para o Amazonas e percebemos a falta de oxigênio que algumas pessoas tiveram na pandemia. Aí a gente percebe o quão maldoso, o quão pecado domina o homem em seus interesses próprios. E aí é que a gente percebe o quanto nós estamos contaminados, porque quanto mais distante eu fico dessa cruz, a minha tendência é me envolver cada vez mais com esse pecado, me tornando cada vez mais egocêntrico. O apóstolo Paulo, olhando para ele disse assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é o retrato que a palavra de Deus vai pintando dessa humanidade caída, uma humanidade cada vez mais longe de Deus, uma humanidade incapaz de poder tomar uma ação voluntária na direção de Deus, mas uma humanidade cada vez mais egocêntrica, cada vez mais antropocêntrica. O homem é o centro. O homem tem consciência do que precisa fazer diante de Deus, mas devido à sua condição caída, o homem é dominado, escravizado pelo pecado, que deturpa a sua racionalidade, suas emoções e suas vontades, fazendo escolher caminhos que só o levam cada vez mais distante de Deus. Foi assim comigo. Eu nasci num lar cristão, ouvi histórias da Bíblia contadas e ensinadas pela minha avó. A minha mãe me embalava cantando hinos. Eu não sei quantos aqui já chegaram a ouvir esse hino do João Neto, que chama O Rosto de Cristo. Eu me lembro da minha mãe cantando ela, e aquilo sempre ficava na minha cabeça, ainda hoje fica, né? Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu ficava ali, quando criança, minha mãe ia embalando e cantando. Nossa, como aquilo me trazia paz, como aquilo me tranquilizava na minha noite de sono. Mas, mesmo assim, dentro desse ambiente, o simples fato de eu ter sido criado nesse ambiente, ou o simples fato de ter sido educado nesse ambiente,
não me impediu na minha juventude de fazer escolhas erradas, escolhas que me distanciaram do Senhor, escolhas que me fizeram viver uma vida promíscua, uma vida de prostituição, uma vida de pornografia, uma vida de tantas mazelas, que só trouxeram para mim feridas e cada vez feridas mais profundas. E cada vez gigantes se levantavam e me escravizavam cada vez mais. Eu sabia para onde eu ia, mas eu não tinha força de ir. Eu sabia aonde eu queria estar, mas eu não conseguia sair daquele lugar. Eu louvo ao Senhor, porque de alguma forma, esse ambiente também me ajudou. As sementes do Evangelho foram lançadas no meu coração. Talvez elas não germinaram imediatamente, mas ao longo do tempo, o que Deus havia planejado para a minha vida, o homem não poderia frustrar, o tempo não poderia parar, porque os sonhos de Deus não podem ser roubados, não podem ser frustrados, as circunstâncias da vida não podem parar o projeto de Deus que Ele tem para mim e para você. Creia, meu irmão, creia. Salvação não é de mim nem de você, mas vem de Deus. E Ele dá de bom agrado àquele que Ele quer, aquele bem entende que quer. E eu louvo a Deus porque o Senhor de alguma forma soberana e graciosa interviu na minha história. E me alcançou, e alcançou esse coração duro. Era um coração de pedra, um coração difícil. Não era um coração fácil não, era difícil. Eu ia para a igreja para ficar criticando pastores. Eu ia para a igreja para ficar dizendo, está vendo, olha aí o crente, ó. É dentro da igreja, mas criticando os outros. Olha aí, está vendo, por que eu vou para dentro de uma igreja? Qual é a diferença que tem? Tem uma grande diferença. É a presença do Espírito de Deus capaz de mudar a minha e a sua história. Tem diferença, creia. E eu louvo a Deus porque esse Deus escolheu-me, Ele tocou no meu coração, me resgatou da morte, me trouxe da morte para o reino de luz e de vida, do Filho do seu amor. Foi Ele que me encontrou, não fui eu que encontrei Jesus. Jesus não estava perdido, quem estava perdido era eu. Quem está perdido é você, não é Jesus. Jesus, Ele sabe exatamente aonde Ele está. Esta é a realidade de todo ser humano, essa é a realidade da humanidade. Uma humanidade cada vez mergulhada mais no pecado, mais no seu egocentrismo. Uma humanidade que fazemos alguma coisa boa, mas sempre esperando algo em troca. É fácil quando a gente abre a boca e diz, graça de Deus, favor imerecido. Agora quando nós dizemos assim, favor imerecido, então isso significa que você não pode fazer nada para merecer. É graça. Você não pode fazer nada, é graça. O Senhor te amou, o Senhor te escolheu e chegou para ti e disse, eu te dou, toma, é teu. É teu. O que eu quero fazer? O que eu posso fazer? Nada. Favor imerecido. Ou Deus age de forma soberana e milagrosa em nossas vidas, ou o ser humano jamais poderá salvar a si mesmo. Ou Deus intervém na nossa história, ou Ele entra na nossa história e faz algo, ou eu e você não poderemos fazer nada. Veja os versículos 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai. Preste bem atenção o que a palavra de Deus está dizendo. Ninguém. Isso significa nem eu, nem você. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não, o quê? O trouxer. Querido, se você está hoje aqui é porque Deus foi te buscar aonde você estava. Se você está aqui hoje é porque Deus resolveu melar os pés na lama do teu pecado para te resgatar das mãos do diabo, da morte para a vida. É vida, salvação é vida, aleluia, glória a Deus.
Que Deus maravilhoso! Como o pastor aqui bem falou, um Deus que abandonou o seu trono, a sua glória, a sua majestade, se fez gente como a gente, para entender as nossas dores, as nossas feridas. Porque como ele poderia falar que entende os nossos sofrimentos, se ele não experimentasse a nossa natureza humana? Ele se fez gente como a gente, para poder sentir a minha e as suas emoções, sentir a minha e as suas dores. Mas isso não parou Jesus, mas isso não parou o plano de salvação de Deus, até o ponto dele chegar naquela cruz, tomar o meu e o seu lugar. Quando olhamos para a cruz, quando olhamos para a morte de Cristo, alguns teólogos gostam de falar a morte vicária de Cristo. Você já ouviu esse tema? A palavra vicária significa substitutiva, substituto. Deus nos substituiu naquela cruz que era para mim e para você. Deus tomou o meu e o seu lugar e por amor, de graça, nos deu salvação. Querido, que amor é esse? Quem explica isso? De dar a sua própria vida pelo injusto. O justo se tornando injusto no meu lugar. Que amor tremendo. Isso constrange ao meu coração ao ponto de me dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não é porque eu queira, mas é porque teu amor me constrange, o teu amor me envolve, o teu amor me aquebranta, o teu amor me chama, o teu amor me escolhe de tal forma que eu não consigo resistir. E aqui nós precisamos fazer uma grande diferença entre graça comum e graça especial. Alguns termos aqui teológicos, né? Graça comum é aquela graça que todos nós experimentamos. É quando olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim: eu mando chuva, e a mesma chuva que eu mando para o justo, o injusto também se beneficia dela. Isso é graça comum, isso é Deus no meio da história. Isso é Deus agindo quando nós olhamos para os sertões. Homens de Deus estão lá, mas também gente injusta também está lá, pecadores estão lá. Mas Deus não deixa de enviar sua chuva para suprir a necessidade do seu justo, mas também daquele que tem o direito de negá-lo. Da mesma forma que Deus me dá a liberdade de louvar, de adorá-lo, de escolhê-lo, Deus também dá a liberdade ao homem de chegar e dizer: eu não quero nada com você, Senhor. Essa queda é um salto no escuro, é um abismo. O homem está em queda livre, mas o Senhor com as suas graciosas mãos está ali nos aparando, está ali tentando nos resgatar, tentando nos segurar. E Ele então segura aqueles a qual Ele escolhe, mas Ele também deixa outros viverem aquilo que Ele quer. A palavra de Deus lá em Romanos diz que Deus entrega ao homem as suas próprias paixões. Afinal de contas, já negou a verdade de Deus, já trocou isso pela mentira do homem. Não é que o homem escolha isso, Deus permite. Soberania de Deus. Um outro motivo pelo qual o homem não pode escolher sua salvação é porque a Bíblia diz que ele está cego espiritualmente. O homem está cego espiritualmente. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É impressionante quando olhamos pessoas tão inteligentes, tão cultas, pessoas tão capazes de decifrar mistérios da ciência, mas incapazes de enxergar um palmo à sua frente quando se refere ao ponto de vista espiritual. Perceba que o texto diz que não foi os olhos que foram cegados, mas o entendimento. O pecado é um vírus tão mortal que consegue nos bloquear a mente. O entendimento foi cegado e assim as pessoas não conseguem ver, perceber as realidades espirituais da vida. Isso me lembra quando a minha avó de joelhos estava orando pelo meu tio. Isso é muito claro numa experiência fantástica que eu tive com a minha avó. A minha avó foi a mulher que praticamente conduziu toda a nossa família ao centro do Evangelho de Deus.
uma mulher de oração, de joelhos dobrados. A avó, ela já não enxergava mais a Bíblia, mas ela contava as histórias de Gênesis a Apocalipse, com detalhes que a gente chega assim, como é que a Bíblia entrou na cabeça dessa mulher? Pelo amor de Deus. E ela falava, às vezes a gente abria as páginas, rapaz, o que a avó está falando realmente está aqui. E ela passou os seus últimos tempos sem poder ler a Bíblia, porque já não enxergava mais. E quando ela estava orando pelo meu tio, eu dizia para minha avó, vó, vamos dormir. Não adianta mais orar pelo meu tio, ele escolheu essa vida. Não tem jeito não. Eu era uma criança, mais ou menos ali nos meus 9 anos, para 10 anos. Mas a resposta dela ainda ecoa nos meus ouvidos. Quando ela chegou e disse, não é a vontade dele que vai salvá-lo, mas o agir de Deus na vida dele. Por isso ela se dobrava os joelhos, por isso ela chegava ali e dobrava os joelhos e estava ali na presença do Senhor, confiando que o seu poder era capaz de transformar a vida do seu filho. Enquanto rapidamente eu percebo nessa cena a incredulidade do meu coração, não crendo no poder, não crendo na suficiência de Deus, na questão do resgate do homem. Vamos orar, menino. Aqui eu posso perceber a minha pequena cegueira espiritual e vendo a minha avó me ensinando que além daquilo que eu podia perceber, existe um mundo muito além, o mundo espiritual. Por isso Jesus advertiu Nicodemos no capítulo 3 de João, em verdade te digo, se tu não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. O novo nascimento é necessário para que eu e você possamos adentrar a esse ambiente de salvação. Mas o novo nascimento, ele não é feito a partir das minhas forças, da minha vontade, mas é feito a partir do próprio Deus agindo na minha vida e na sua vida. Mas o homem também não pode escolher a salvação, sabe por quê? Porque ele está escravizado, ele está totalmente dominado pela carne e pelo diabo, pelo príncipe da potestade. A palavra de Deus em Efésios 2 nos diz que o homem anda segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne. Em outras palavras, o homem por natureza é filho da ira. É isso que a palavra de Deus diz. Parece palavra pesada, mas ao mesmo tempo esse é o quadro que a palavra de Deus pinta da humanidade caída, separada, extraviada da graça do Senhor. Paulo, lá em Romanos capítulo 3, se eu não me engano, ele vai falar e dizer, olha, todos pecaram, não existe mais nenhum justo sobre a face da terra. E quando ele diz nenhum, isso inclui a mim e a você. Se algo de bom fazemos, isso não é porque nós somos bons, mas é porque tudo de bom que nós fazemos, isso procede de Deus. É Deus agindo em mim, através de mim, para alcançar outros. E talvez alguns possam até se perguntar, então por que pregar, já que Deus escolhe, já que Deus seleciona? Por que então pregar? Porque não sabemos aonde estão as ovelhas perdidas de Israel. Porque a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus for falado, se há alguma ovelha, ela vai ouvir a minha voz e vai voltar ao aprisco. Deus não nos lança fora, Deus não nos perde como um sistema qualquer que nós temos. Quantos de nós nesse momento de pandemia, quantos de nós fomos de alguma forma desafiados a avaliar a nossa fé? Quantos de nós, buscando salvação num sistema totalmente falido, totalmente quebrado? Queridos, apesar de tudo que nós estamos passando, não são as circunstâncias que determinam o ponto final da nossa história, mas é Cristo que escreve a nossa história. Ele conta os nossos dias. A palavra de Deus diz que os nossos dias estão contados, até os cabelos da nossa cabeça, apesar de eu não ter, né? Mas até os cabelos da nossa cabeça já estão contados. Aqueles que já se foram, pode ficar tranquilo, Jesus já contou. Então Deus nos escolhe. Versículo 37 ele diz, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Afinal de contas, na salvação,
quem escolhe quem do ponto de vista da salvação? O homem escolhe Deus ou Deus escolhe o homem? O que a palavra de Deus nos ensina é que não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é quem nos escolheu. E Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já havia nos escolhido, Deus já havia sonhado comigo e com você. Isso é muito injusto. Injusto por quê? Você já viu em algum momento o vaso reclamar com o oleiro? Por que você me fez assim? Eu queria ser feito assim. Eu queria ser dessa maneira. Quando falamos acerca da soberania de Deus no processo de salvação, isso deve trazer ao nosso coração paz, porque isso não é um processo de forma injusta. E quando nós questionamos, querendo tirar o poder de Deus das suas mãos, e queremos então dizer que nós temos o poder de escolher ou não, o que na verdade nós estamos querendo é ter o controle nas nossas mãos. Nós estamos querendo ser Deus e ter o controle de toda a história. E não é dessa forma. Em João 15:16, a palavra de Deus diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. É Deus se achegando a nós, é Deus entrando na minha e na sua história, e nos resgatando dos porões da morte, dos porões das trevas. Só Deus tem a capacidade de entrar nesse ambiente, resgatar o homem e sair ileso. Porque se for eu e você, nós iremos nos quebrar todinho. E às vezes a gente ainda fica, né? O pastor colocou aqui uma ilustração muito bom. Meu GR, eu trago as pessoas para Cristo. Eu sou o salvador da pátria. Eu é que conduzo. Quem conduz é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em João que é o Espírito da verdade, que nos convence do pecado e do juízo. Não é um outro homem, não é o homem que convence o outro do seu pecado e do juízo, mas é o Espírito da verdade. Quando o Senhor acendeu os céus, Ele diz: eu não vou largar vocês no mundo de qualquer jeito, eu não vou deixar vocês perdidos e sozinhos, mas eu vou também colocar ao lado de vocês o meu Espírito, que os capacitará a enxergar as verdades que eu falei, para que assim o seu coração possa se voltar para mim, e assim você possa encontrar o caminho da salvação. Mas é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos traz. João capítulo 17, versículo 2: assim como Ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que Ele deste. Deus, Jesus, Ele tem a autoridade sobre toda a carne, a fim de conceder a mim e a você aquilo que eu e você não podemos conquistar. Ele conquistou para mim e para você naquela cruz. Você quer saber a expressão máxima de amor? Não olhe para o seu cônjuge, não olhe para ninguém, mas olhe para a cruz de Cristo vazia. Ele expressou a maior prova de amor por mim e por você. Quem é o agente da eleição? Quem é o agente disso tudo? Quem é o autor? Deus Pai. E quando Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, por meio de quem Ele nos elegeu? Por meio da pessoa de Jesus Cristo. E qual é o propósito da nossa salvação? Fomos eleitos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis perante dEle. O impacto da salvação na minha vida, ela não é simplesmente para mim, mas ela influencia todo o ambiente à minha volta. Quando Deus restaura, quando Deus me resgata, quando Deus me salva, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu me relaciono com o meu próprio corpo, a maneira como eu me relaciono com a criação, com a natureza, se modifica, se transforma, é ressignificado. Eu sou alguém agora que cuido da criação de Deus, eu sou alguém agora que cuido do próximo, não é porque eu sou bonzinho, mas porque o Espírito de Deus dentro de mim me impulsiona a vivenciar a vontade de Deus.
Porque se eu olhar para o meu próprio coração, o meu desejo é ser beneficiado. Então eu não faço por espontaneidade, eu faço por mérito. O que é que eu posso receber em troca? Mas quando Deus age através de mim e de você, nós agimos de forma espontânea, porque Cristo nos resgata. Então Cristo, ele vai até aquela cruz e morre pelos seus e dá a sua vida pelos seus. Versículo 37, novamente ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você não é alguém que Deus traz hoje próximo dele e amanhã ele lhe joga de novo. Não. Quando você chega, quando Deus te atrai, quando Deus te traz, ele não perde você. Ele não o abandona. Você pode ser até abandonado pelo sistema de saúde, pelos seus pais, pelo governo, mas Deus não te abandona. Deus não te deixa só. Versículo 40 ele diz: de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Diante do que o texto nos diz, precisamos nos perguntar: Cristo morreu na cruz apenas para me possibilitar a salvação? Ou Cristo morreu na cruz para de fato efetivar a minha salvação? Porque se ele morreu naquela cruz apenas para me dar a possibilidade, a expiação de Cristo ela não foi completa, porque ela depende de mim. Mas se nós olhamos para a cruz, para a morte de Cristo de forma substitutiva, ou seja, ele tomou no meu lugar, a morte dele faz todo sentido ao ponto de dizer: Cristo pagou o preço, eu não devo mais nada, o diabo não pode mais apontar o dedo na minha cara, porque a minha dívida foi paga através de Jesus. Meu irmão, Deus pagou a sua dívida. Deus pagou a sua dívida. Você não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa agora fazer é se deleitar na presença do Senhor. O catecismo de Westminster, ele diz que o princípio, que o propósito do homem é deleitar-se na presença do Senhor. Precisamos aprender a nos deleitar no Senhor. Isso não significa que as tribulações vão passar. Parece que quando nós entramos numa comunidade religiosa, a ideia que a gente tem é que os problemas vão sumir. Se eles sumirem é porque Deus está comigo. A palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, eu tive tribulações, eu venci o mundo. Mas Deus não nos deixa só nos momentos difíceis. Ele está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Se Cristo morreu naquela cruz apenas para me possibilitar a salvação, isso significa que a minha salvação não está nas mãos de Cristo, mas está nas minhas mãos. Mas eu acredito que esse Deus morreu naquela cruz e realmente efetivou a minha salvação, se realmente comprou a minha dívida, pagou, eu não preciso fazer mais nada. E isso traz para mim descanso. Isso traz para mim paz, porque eu não preciso ficar correndo atrás, eu não preciso me preocupar na gangorra da vida. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Eu vou enlouquecer, mas eu posso descansar quando eu olho para aquela cruz e digo: Senhor, eu não preciso fazer mais nada, porque Tu tomaste o meu lugar. A minha vida de pecado foi lavada pelo Teu sangue, eu fui redimido. Agora eu caminho num processo de restauração e sei que no último dia, eu serei restaurado e serei aquilo que Tu queres que eu seja. No último dia haveremos de conhecer realmente quem nós somos diante de Deus. Um corpo incorruptível, um corpo livre do pecado, ao ponto de podermos juntos com o Senhor, o nosso Salvador, celebrar, glorificar e exaltá-lo por toda a eternidade. Ninguém pode roubar isso de você, querido. Ninguém, porque Deus já pagou o preço. Louvado seja Deus. Não tenha dúvida da sua salvação. O Senhor foi naquela cruz, Ele não foi em vão, Ele não foi pela metade, Ele foi por inteiro, Ele foi por 100%. Que amor tremendo! Queridos, eu me lembro da minha mãe, quando eu olho essa graça salvadora. Me desculpa agora se eu me emociono um pouco, é porque quando eu cheguei nessa igreja, a minha mãe teve 2 aneurismas.
E foi o momento mais difícil na minha história. Quando eu tive a possibilidade de uma pessoa que eu tanto amo, que me criou, que me formou, partir. A preocupação de entrar dentro daquele ambiente, minha mãe ficou quase um mês e um pouquinho na sala de ressuscitação, ali no HGF. E às vezes a gente ia lá visitar ela e a minha mãe naquela tranquilidade, naquela paz, e eu não entendia, eu não conseguia entender. No momento de morte, no momento que ela estava ali entre a vida e a morte, porque toda vez que a gente perguntava para os médicos como é que ela está, o caso dela é gravíssimo. Aproveitem cada momento. Mas certo, e a cirurgia, quando é que vai ser feita? Nós estamos tentando, nós não podemos fazer agora, ela está com uma pressão craniana um pouco alta. Sabe o medo da morte? Eu não sei se você já se perguntou isso, mas muitas vezes eu perguntava: Senhor, eu estou com medo da morte. Será que eu sou cristão mesmo? Será que eu sou alguém convertido? Agora no Covid, então, amigos partindo, histórias ficando para trás, pessoas jovens sendo levadas por esse vírus, a morte estava ali, batendo na nossa porta. O gigante estava solto nas ruas. Aquilo de alguma forma, as notícias na TV, parecia o apocalipse. E o medo cada vez tomando conta. E o Senhor, será que eu sou convertido mesmo? Porque eu estou com medo da morte. E aí eu me peguei com a palavra do Senhor e eu pude perceber uma coisa tremenda. Aquele medo era natural, por causa da minha limitação humana, por causa da minha pequenez. Mas ao mesmo tempo aquela limitação me trazia uma reflexão muito alta. Eu tenho esse medo, ou eu não aceito isso, não é porque eu não sou convertido, é porque Deus não me criou para a morte, Ele me criou para a vida. Deus nos criou para a vida. E muitas vezes esses dramas entravam na minha mente. Mas concluindo lá a história da minha mãe, ela saiu, ela fez 2 cirurgias de aneurisma. Minha mãe hoje está aqui nessa igreja, ela está bem, ela não tem nenhuma sequela. Deus me deu a oportunidade de poder batizar a minha mãe nessa piscina. Mas sabe o que mais me impressionou nisso tudo? Foi quando ela chegou. Minha mãe tinha problema com alcoolismo. Eu já cheguei a pegar minha mãe na calçada. Mas foi quando a minha mãe abriu o coração dela naquele hospital para mim e disse: meu filho, eu não suportava mais aquela vida. E eu clamei ao Senhor em oração. Supliquei a Deus para que Ele pudesse me resgatar. E aí eu cheguei para minha mãe brincando e disse: mãe, não faça mais esses pedidos a Deus não, porque é difícil. A senhora estava sabendo do processo, da história, mas eu não. Mas ela pôde perceber e ela chegou e disse na oração dela: Senhor, nem que seja pela dor, mas não me perca, não me deixe ficar prostrado no chão, não me deixe ficar no meio da história. E o Senhor foi lá e resgatou e restaurou a vida dela, e hoje ela está aqui comigo, louvando ao Senhor, adorando, engrandecendo o seu nome. A sua vida foi convertida, não foi porque ela quis, mas foi porque o Senhor chegou à sua vida. O Senhor entrou na sua história, o Senhor a resgatou dos laços da morte. Querido, não duvide que esse Deus possa mudar a sua história. Creia, porque Ele é capaz de mudar a sua história. Se mudou a minha história, se mudou a história da minha mãe, Ele é capaz de mudar a sua. Ele é capaz de dar vida ao morto. Ele é capaz de fazer o morto reagir. Foi assim o início de tudo. Deus pegando o barro, formando o homem. E aquilo que não tinha vida, aquilo que era inanimado, Deus então sopra. E aquilo que estava sem reação, sem vida, ganhou vida.
E por isso hoje eu e você estamos aqui, porque Ele soprou sobre mim e sobre você o fôlego da vida. Fomos sobreviventes do Covid-19, porque o Senhor escreveu a minha e a sua história. Não somos melhores dos que os que ficaram para trás, não somos melhores, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, por isso estamos aqui. Louvado seja Deus, oh aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, eis que se fizeram novas. Querido, experimente o renovo de Deus, e você vai poder experimentar o quão preciosa é a sua misericórdia sobre a sua vida. Você estava perdido e foi encontrado por Cristo. Você é a ovelha que se perdeu, mas que foi encontrada por Cristo. Você estava nas trevas, mas Cristo o resgatou do império delas. Foi Cristo que foi ao seu encontro. Não é você que está indo ao encontro de Cristo, mas é Cristo que está dando os passos em sua direção. E hoje Ele está falando contigo. Hoje Ele está falando para você. Você não tem poder de mudar a tua história, mas eu tenho. Você não tem poder de se salvar, mas eu tenho. E hoje eu te chamo, hoje eu quero fazer uma aliança contigo, eu quero mudar a tua história, eu quero fazer coisas novas para que você possa esquecer o passado, mas experimentar o meu renovo, o meu sopro de vida. Versículo 65 de João, ele diz assim: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Só nos chegamos a Deus porque o Pai toca no meu e no teu coração, ao ponto de nos impulsionar, de nos direcionar ao Senhor. E dessa forma Deus não nos larga no meio do caminho, mas Ele manda o Espírito Santo ao ponto de nos capacitar, continuar caminhando, continuar a jornada, olhando para a cruz, não perdendo o alvo. Todo aquele que o Pai me dá, de modo nenhum o lançarei fora. Você não é algo que Deus compra e passa um determinado tempo, olha e diz: enjoei, vou jogar fora. Você já prestou atenção que nós somos assim? Lutamos, batalhamos para conquistar as coisas, depois que conquistamos, depois de um certo tempo, o que é que nós fazemos? Queremos mais. E aquilo que antes era para nós bom, já não é tão bom. Queremos coisa melhor. O Senhor não nos olha dessa maneira. O Senhor não nos enxerga dessa maneira. Quando Ele chama você, Ele mesmo disse: eu não vou perder nenhum, porque essa é a vontade do meu Pai. Você não é alguém descartável. Deus lhe comprou por um alto preço. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você é alguém encontrado no meio dela. Você não é mais um na multidão. Você era alguém perdido nela, mas Deus o encontrou. E hoje Deus está falando ao teu coração: eu quero te dar essa salvação. Eu quero te fazer conhecer essas coisas novas que eu tenho para ti. No versículo 47, Jesus não está dizendo que você pode ter, ou que você poderá ter a vida eterna. Ele está dizendo que você tem a vida eterna. Ele não está dizendo que você vai ter amanhã, que você teve ontem, que você poderá ter. Ele está dizendo: você tem. Você tem. E se nós olharmos esse verbo tem, aí para os professores de português, né, que estão aqui, esse verbo ele está no presente do indicativo. Isso significa que se eu olhar para essa garrafa aqui nas minhas mãos, eu não tive ela ontem, eu não terei ela amanhã, eu tenho ela agora. Eu tenho ela agora. Isso significa, meu amado irmão, que a sua salvação, você tem ela agora. E ninguém pode roubar de você, nem o diabo, porque ele não tem autoridade sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. A segurança da nossa salvação não está em nossas mãos, mas nas mãos do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo.
E eu quero terminar e concluir com uma coisa linda que Paulo diz em sua carta aos Romanos. Linda, maravilhosa. Que quando eu me deparei com esse texto, eu cheguei, que maravilhosa graça. Nós cantamos isso aqui. Que maravilhosa graça. É saber que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Paulo diz assim, essa é a pergunta de Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Faça essa pergunta para você agora: quem pode me separar do amor de Cristo? A palavra de Deus vai te responder: ninguém. Ninguém pode. Paulo diz, será a tribulação? Passamos agora pelo período de pandemia, estamos num período de pós-pandemia, que uma hora diz que vai ter a terceira onda, que outra hora diz que outros países estão entrando em lockdown, ninguém sabe, o que é que vai acontecer? Não sei, mas eu sei que tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada. O preço foi pago naquela cruz, meu irmão, não tenha dúvida, esse amor já foi derramado até você, abriu o caminho ao Senhor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Vamos ler junto esse versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Querido, nada pode fazer você se separar de Deus, nada, os seus problemas, as suas angústias, nada. Mas uma coisa é certa, a obra que o Senhor fez naquela cruz por mim e por você, ela não foi feita parcialmente, ela foi feita por completo, ela foi total. Ela não disse para você: ei, eu fiz apenas parte, tu pode fazer o restante? Não. O Senhor olhou para mim e para você e disse assim: o que vocês não podem fazer, eu vou fazer por completo. Vocês não vão ficar devendo nada, nada, nada. Por isso podemos dizer: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Senhor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os que passam pelo novo nascimento em Cristo têm a sua salvação manifestada através da sua obediência à pessoa de Cristo. O seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Quando somos alguém salvos, não somos simplesmente alguém isolado. Quando somos salvos por Cristo, Cristo nos joga no meio da humanidade, para que eu e você possamos ser farol de Deus, para que eu e você possamos ser sal de Deus, saboreando a vida, dando direcionamento àqueles que de alguma forma ainda não se encontraram com Deus, ainda não chegou o tempo deles. Mas o Senhor quer usar a mim e a você nesta noite, para podermos ser luz, farol, em meio a uma humanidade perdida, em meio a um mundo jaz no maligno. Deus quer usar eu e você como faróis, como holofotes, apontando para a cruz e dizendo: existe uma outra solução, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Ele pode mudar a tua história. Hoje, mais uma vez, estamos diante desse Deus, que tem todo o poder de mudar a minha e a sua história. Assim como um dia mudou a minha história, a história da minha mãe, a história do meu tio, o meu tio que era alcoólatra, que também tinha esse problema com bebida, Deus resgatou. Hoje ele é um servo de Deus, hoje pastoreia uma igreja. Pelos joelhos dobrados da minha avó, ela nunca duvidou, nunca, do poder de Deus manifestado nesse evangelho. Não duvide. Assim como um dia mudou a minha história e de tantos outros que estão aqui, esse convite é para você hoje, que entendeu esse chamado da salvação,
que entendeu que sem Deus você não tem possibilidade alguma de se libertar dos porões da morte. Não tem possibilidade alguma de se livrar desse vírus tão mortal que é o pecado, que nos faz pessoas egocêntricas, egoístas, pessoas que buscam construir relacionamento através de méritos. É para você esse convite. Hoje Cristo está batendo a tua porta, te apresentando o plano de salvação e dizendo: ei, larga a mochila, solta o que tu tem nas mãos, porque eu tenho aqui algo para te dar nas tuas mãos, algo grandioso. Solta a tua mochila, solta. Mas deixa Cristo agora entrar no teu coração, na tua casa e fazer morada. Larga as tuas regras, tira os teus conceitos e preconceitos e simplesmente se coloque na presença do Senhor e deixe Ele fazer, porque a boa obra que Ele iniciou na tua vida, Ele também vai concluir. Ele não é um arquiteto que se planeja para uma construção e chega no meio dela e diz: eu não tenho como concluí-la. Se Ele planejou, Ele vai concluir. De repente você pode estar se dizendo: não tenho forças para mudar, não tenho forças para sair ou para me soltar desses vícios, desses gigantes que me acorrentam. Ele vai te capacitar. Eu já tive no seu lugar. Eu me lembro que quando eu fui me reconciliar com Deus, eu nasci numa família evangélica, passei 3 anos longe do Senhor, vivendo uma vida promíscua de pornografia e tantas outras coisas, bebedeira e tudo mais. Eu me lembro que quando eu cheguei numa igreja e um pastor uma vez pregando, e quando ele fez o apelo, parecia que eu tinha não sei o que tinha colocado no meu sapato, mas parecia pesos. Os meus braços parece que tinham perdido as forças, eram pesados demais. Mas eu me lembro quando um amigo meu chegou e disse: Joelcio, está aí se mexendo aí no banco, está incomodado, cara, o que está acontecendo? Cara, eu estou com vontade de voltar para a casa do Pai, voltar ao primeiro amor, mas eu não tenho força, mas algo está me atraindo, algo está me chamando, algo está me... eu não sei, cara. E esse meu amigo então pega a minha mão e diz: eu vou contigo. E ali eu tive a oportunidade de poder retornar à casa do Pai e dizer mais uma vez diante do Senhor: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. E assim Deus ressignificou a minha história, reconstruiu ela. E hoje eu posso estar aqui hoje compartilhando com você. Louvado seja Deus, meu querido. Não perca a oportunidade que Deus tem te dado. E aí eu queria fazer essa pergunta para você hoje. Você que entendeu essa mensagem, você que entendeu que não precisa fazer mais nada para se salvar, Cristo já fez tudo. É para você hoje essa mensagem. Há alguém no nosso meio hoje que quer dizer: eu quero assumir esse compromisso com esse Deus, eu quero que a minha história seja transformada, eu quero sim sair desses porões que me acorrentam, que me maltratam. Deus está falando contigo hoje. Há alguém aqui no nosso meio? Há alguém lá no Espaço Conviver? Se não, querido, eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração.